Aceitei. Boa noite, gente. Hoje a gente está aqui iniciando mais um encontro do 4º Seminário de Educação e Direitos Humanos na Educação Profissional e Tecnológica, no âmbito da disciplina de Seminário de Pesquisa, oferecida aos mestrandos e mestrandas do ProfPT do Colégio Pedro II. A gente já teve aqui egressos e egressas do ProfPT, contando sobre suas pesquisas: Juliana Correia, Marina Oliveira, André Chianello, Antônio Oreiro e Bruno Lopes. E hoje a gente tem a honra de receber pela primeira vez no GDPT-LAED, que é o Grupo de Pesquisa e Extensão em Educação e Direitos Humanos no Ensino Profissional e Tecnológico, vinculado ao Laboratório de Educação e Direitos Humanos do Colégio Pedro II, a Carla Núbia Mello. E por isso a gente está gravando o encontro de hoje, que é a primeira vez que a gente recebe essa nossa ilustre convidada, que vai ser seguida aqui no nosso seminário, na semana que vem, pela Kathleen Almeida, e depois um evento com a Aline Lamana. Depois eu vou informar direitinho a vocês os links para esses próximos encontros. Mas, enfim, a Carla Núbia é mestra pelo ProfPT em Educação Profissional e Tecnológica, onde ela foi, aí, para minha honra, minha aluna no curso de seminário de pesquisa que vocês estão fazendo agora, e depois eu pude participar da banca dela de defesa e de qualificação. Ela foi orientada pelo Rodrigo Magalhães, co-orientada pelo Leonardo Brito, excelentes orientador e co-orientador. A Carla Núbia tem várias especializações e ela é graduada em pedagogia. Vocês vão ver o alcance da dissertação dela, no sentido de compreender a evasão dos TAI do Colégio Pedro II. A Carla Núbia também é TAI, mas aqui nós vamos receber todo mundo, como a gente combinou no início, sempre como professor e professora, que vocês têm mestrado, né? E quem não tem ainda está fazendo para ser mestre e mestra, então é a professora mestra Carla Núbia Mello. Mas vocês vão perceber a preocupação da Carla Núbia em compreender a evasão dos TAI no Colégio Pedro II e o percurso de pesquisa e de proposta de intervenção que ela faz em relação aqui à questão que ela levanta. Ela vai levantar uma questão, vocês vão conhecer daqui a pouco. Eu quero também, antes de passar a palavra para a Carla Núbia, dedicar essa palestra de hoje à memória da dona Josefa Nascimento da Silva, que faleceu ontem, mãe do companheiro Selmo Nascimento, que é um colega muito ativo no Sindiscope, é do meu departamento de Sociologia, já pude entrevistá-la, essa entrevista está publicada. E se tem alguém aqui no Colégio Pedro II que é contra qualquer violência simbólica, violência econômica, que os companheiros TAI, que os companheiros terceirizados sofrem, é o companheiro Selmo Nascimento. Então, ontem perdeu a mãe dele, então eu quero mandar o nosso abraço para o Selmo, dizendo que todos nós ficamos muito consternados aí com essa notícia, triste notícia. Carla, então a palavra é sua. Boa noite a todos, estão me ouvindo? Ok. Sim. Obrigada. Estão visualizando a tela, os meus slides? Sim. Está tudo certinho? Ok. Certinho. Sim, está tudo Sim. certinho. Obrigada. Bom, boa noite a todos. Eu me chamo Carla Núbia, eu sou egressa do mestrado ProfPT, fiz parte da turma 2024, na instituição associada ao Colégio Pedro II. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer o convite feito pelo professor Carlos Eduardo para apresentar minha dissertação e meu produto educacional para vocês. Para além de apresentar a minha dissertação e meu produto educacional, eu espero contribuir com essa turma no desenvolvimento do produto educacional e da dissertação de vocês. Então, nos próximos slides, já deixem preparadinho o celular,
a câmera do celular, porque nos próximos slides eu vou apresentar também algumas sugestões, alguns contatos que, de repente, vocês podem aproveitar em algum momento. Porque eu sei que vocês são bem novinhos, né? Iniciaram na turma de 2026 em março, agora, e quero parabenizá-los, né, por terem entrado, né, por fazerem parte desse mestrado, que é tão importante, tão bom, e desejo já, né, uma ótima apresentação para todos nós. Bom, eu sou servidora técnica administrativa em educação. Antes de falar sobre o que eu sou, né, no Colégio Pedro II, sobre os motivos que me fizeram escolher o meu tema, aproveitando que acabei de falar que vocês são bem novinhos, eu imagino que nem todos tenham escolhido ainda sobre o que tenham decidido, né, ainda sobre o que vão falar, e de repente aqueles que escolheram algum tema não estejam tão seguros em relação a ele. Eu trago como sugestão para vocês que vocês pensem em assuntos que tenham relação com a vida profissional de vocês, com alguma dor, com algo, claro, tendo aderência à EPT, né? Com algo que vocês gostariam de repente, mudar, melhorar, né? Foi essa estratégia que eu utilizei para pensar no meu tema e para desenvolver a minha pesquisa. Bom, dito isso, eu sou servidora técnico-administrativa em educação no Colégio Pedro II, ocupo um cargo nível C, assistente de alunos, estou no colégio há 12 anos, local esse onde eu tive a oportunidade de conversar e conviver com outros colegas tais, dos níveis A, B, C, D e E. Né? Hoje, nós temos apenas servidores tais dos níveis C, D e E, mas na época que eu entrei ainda tínhamos A e B. Convivo com esses colegas e converso com eles em espaços pedagógicos e administrativos. É importante dizer que esse profissional ele não atua somente nos espaços administrativos, mas também pedagógicos. Esses colegas, assim como eu, eles apresentaram incômodos, insatisfações, incompatibilidades com o colégio, identificaram alguns problemas, e a partir disso tudo que eu acabei de contar para vocês agora, eu percebi que eu tenho uma dor aqui no colégio, que tem relação com os motivos que me fazem desejar sair daqui, e também levaram alguns dos meus colegas já à evasão e outros a desejarem evadir também. E eu trouxe esse problema, eu trouxe essa dor para o mestrado Prof.EPT, local que abre as portas para a gente poder trabalhar em cima de temas, de repente, que tem relação com a nossa vida profissional, né? Então, o mestrado Prof.EPT é uma porta de entrada que nós temos, é uma grande oportunidade para a gente pesquisar sobre a nossa carreira, por exemplo, para a gente tentar contribuir com propostas de melhorias, né, para o nosso cargo, para a nossa carreira como um todo, né, para trazer mais visibilidade. Eu, enquanto servidora técnica, eu realizei uma pesquisa, e consta agora nesse presente slide, sobre a quantidade de técnicos que foram aprovados na turma atual e nas turmas anteriores, a partir de 2022. E eu trago essa quantidade somente para que vocês tenham ideia de que a maioria dos servidores técnicos aprovados no programa de mestrado Prof.EPT, eles são técnicos. Então, olha, a oportunidade que nós temos de realizar pesquisas com relação direta com a nossa carreira, né? A gente pode proporcionar, a gente pode propor, né, melhorias, resoluções de problemas, a gente pode trazer visibilidade para uma carreira que, infelizmente, ainda é tão desvalorizada. Então, como sugestão para vocês, né, para pensarem num tema que faça sentido, de repente, pensem numa dor ou em algo que não seja uma dor, mas algo que incomoda em algum sentido a vida de vocês, e vocês tenham o desejo, sintam o desejo de proporcionar algum tipo de melhoria, né, para a instituição da qual fazem parte. Eu tive um membro da minha banca de qualificação e de defesa, e ele falou que escrever é sangrar, né, e que, lendo a minha dissertação, ele me via sangrar,
porque, de fato, eu coloquei ali muitos dos meus incômodos e muitas das tristezas que eu carrego, né, em relação a algumas situações que acontecem. Bom, dito isso, o tema da minha pesquisa é a evasão de servidores técnico-administrativos em educação a partir da equiparação do Colégio Pedro II à condição de Instituto Federal. O recorte da minha pesquisa se deu entre 2012 e 2026. Tá? Então, os motivos que levam os servidores tais do Colégio Pedro II a evadirem, esses motivos são os motivos que eu senti o desejo de pesquisar para lá no final propor algumas ações para resolver esse problema ou minimizar o quantitativo, né, de evasão. O meu trabalho faz parte da linha de pesquisa número 2. O meu orientador foi o professor doutor Rodrigo César da Silva Magalhães, e meu co-orientador foi o professor doutor Leonardo Leônidas de Brito, esse que o professor Carlos citou ainda há pouco. Como dica, né, de assuntos, de temas para que vocês possam, de repente, pensar para escreverem sobre, eu trouxe a dissertação de 2 servidores do Colégio Pedro II, servidores técnico-administrativos em educação, e ex-alunos do programa de mestrado ProfEPT, também aqui da instituição associada ao Colégio Pedro II, são da turma anterior à minha. Tá? Os 2, eles são ex-orientandos do professor Leonardo, né? Uma delas falou sobre as condições de acesso e permanência dos servidores tais no Colégio Pedro II ao programa de mestrado de pós-graduação aqui no próprio colégio, né? No caso, o ProfEPT. E aí ela incluiu a aderência, porque ser aluno, condições de acesso e permanência no mestrado, por si só, não significa que teria aderência. Mas ela incluiu o programa de mestrado ProfEPT e a pesquisa dela foi realizada no Colégio Pedro II. Então, é importante que vocês pensem sempre nessa aderência. A outra pesquisa foi uma que o professor Carlos também citou ainda há pouco, fala sobre o assédio moral. Mas se for falar simplesmente sobre assédio moral, não há aderência. Então, você precisa incluir, né, a EPT, enfim. Você precisa trazer aderência para o seu tema. E esse outro ex-orientando também do professor Leonardo, ele pesquisou sobre o combate à prevenção ao assédio moral na educação profissional e tecnológica. A pesquisa dele foi realizada em um dos campos do Colégio Pedro II, do Colégio Pedro II, e ele disponibilizou o contato dele. Caso alguém tenha interesse em pesquisar sobre assédio moral, ele se colocou à disposição para responder via WhatsApp. Percebendo, né, esse problema no Colégio Pedro II, tendo relação direta com o incômodo meu, eu trouxe, então, a minha questão norteadora, né, assim como o meu objetivo geral, ele é analisar de que forma a cultura organizacional do Colégio Pedro II, a partir de sua equiparação à condição de IF em 2012, tem contribuído direta e indiretamente para a evasão dos servidores tais. Então, como objetivo geral da minha pesquisa, eu peguei o meu problema, né, o problema que eu identifiquei aqui, e eu pretendi analisar de que forma essa cultura desse colégio, né, desse espaço que eu escolhi para pesquisar, ela contribui para a decisão desses trabalhadores de evadirem, de saírem daqui, dessa instituição. Como objetivos específicos, ou seja, aquilo que vai me levar a alcançar meu objetivo geral, eu trouxe o levantamento do percentual desses trabalhadores nos espaços por onde eles ocupam, né, que são a reitoria, as 5 pró-reitorias e os 14 campi, né, no período considerado, e também o apontamento das motivações que os conduzem à exoneração a pedido. A hipótese orientadora da minha pesquisa, ela é que a atual estrutura jurídico-institucional do Colégio Pedro II, o que vem a ser essa estrutura jurídico-institucional? É o conjunto de leis e normas que orientam o Colégio Pedro II, que é um instituto federal em particular, e todos os institutos federais de forma geral. Então, a hipótese é que
A atual estrutura jurídico-institucional do Colégio Pedro II contribui para a criação de uma cultura organizacional de desvalorização do servidor TAI. Percebam que tudo está voltado para o motivo, né, da minha dor, vamos pensar assim, que é a evasão do TAI. Eu penso que há um problema e eu acredito que a estrutura organizacional jurídico-institucional do colégio contribui para que essa cultura atual do colégio, ela contribua para que o TAI se sinta desvalorizado e ele deseje sair, né, da instituição. Eu justifico a importância do meu tema, não só para mim, mas para todo o meu público-alvo, né, todos os servidores TAIs, em função de a evasão ela ser capaz de ocasionar prejuízos em diferentes níveis, para os trabalhadores e para a própria instituição. A partir do momento que ocorrem muitas evasões e que esses motivos, né, são reais, são gritantes, e impulsionam essas pessoas a desejarem ir embora, isso significa que esses motivos vão impactar não só profissionalmente esses trabalhadores, mas também pessoalmente, também socialmente, né? E resolver esse problema, eu não digo que o colégio conseguiria acabar com a quantidade de evasão, né, de tais, porque seria praticamente impossível, mas diminuir essa quantidade pelos motivos, né, que levam esses trabalhadores a sentirem dor também, isso é possível. E alcançar resolução desses problemas, isso pode proporcionar mudanças positivas, não só no clima, como também na cultura organizacional do colégio, retendo seus talentos e melhorando os resultados esperados pelos servidores. Eu acho que, independente de ser TAI, de ser docente, enfim, de ter qualquer outra carreira, outra profissão, os trabalhadores, de forma geral, eles buscam por qualidade de vida, eles desejam se sentir valorizados, respeitados, reconhecidos. Eles desejam se sentir pertencentes ao seu ambiente de trabalho. Eles buscam por bem-estar, né? Buscam por estar em um ambiente que proporcione, que proporcione segurança, né, psicológica e que o acolha. Além de também buscar estar num ambiente em que o nível de estresse, de conflitos, ele seja bem reduzido. A gente não trabalha pensando em ter o contrário disso tudo que eu acabei de falar. A gente quer ter prazer, né, felicidade no nosso ambiente de trabalho também. Essa pesquisa ela pode contribuir também para que melhorias nos resultados esperados pela própria autogestão aconteçam. Por exemplo, nas relações interpessoais. A quantidade de conflitos que ocorrem entre os colegas, né, por parte dos colegas para as gestões e das gestões para os subordinados, no caso, né, nas relações entre trabalhadores, servidores e família e discentes, é muito grande. Então, quando a gestão consegue resolver isso, então todo mundo sai ganhando, o colégio e o próprio servidor, né? Isso pode impactar positivamente, inclusive na redução do número de afastamentos por motivos de doença. Mais à frente, vamos ver que muitos desses motivos, eles impactam, inclusive, na saúde física e mental desses trabalhadores. A gente não trabalha para isso, para adoecer. E essa pesquisa também pode contribuir com melhorias na qualidade do serviço prestado nesses espaços pedagógicos e administrativos e na melhoria também da oferta de uma educação de qualidade para os discentes, né? Dentro da relevância social, conforme eu acabei de falar, essa pesquisa pode contribuir com a melhoria da qualidade de vida, impactando positivamente na sociedade, né? Um profissional feliz, ele na sociedade, ele vai também estar, consequentemente, mais feliz, né? Também há relevância organizacional a partir do momento que essa pesquisa conseguiu identificar, né, influências negativas que essa cultura ocasiona nesses servidores e leva-os a evadirem, e as gestões, então, elas podem trabalhar em cima dessas identificações de forma mais assertiva, para mitigar esse quantitativo de evasão.
E dentro da relevância acadêmica, nós realizamos algumas pesquisas e não identificamos trabalhos que falem sobre evasão dos servidores tais no CP2, nem em outros institutos federais. Então, é de extrema importância para os debates que ocorrem nas instâncias decisórias e consultivas, né, dentro do Colégio Pedro II e fora também. E também para pesquisadores. Eu trago essas informações porque é importante dizer que, em 2008, com a Lei 11.892, aliás, a Lei 11.892, ela instituiu os institutos federais. Ela instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e criou os institutos federais. O Colégio Pedro II, em 2008, ainda não fazia parte dessa listinha de instituições que fazem parte dessa rede. Em 2012, a Lei 12.677, ela incluiu o Colégio Pedro II nessa listinha, equiparando o Colégio Pedro II ao Instituto Federal. E por que eu trouxe essa informação? Porque o Colégio Pedro II foi equiparado ao Instituto Federal, ainda que com diversas especificidades. Dentre todos os institutos federais, o Colégio Pedro II é o único que oferta da educação infantil até a pós-graduação stricto sensu, mestrado. Por enquanto, não o doutorado, mas o professor Carlos depois me corrija se eu estiver errada, parece que as últimas notas foram muito boas e parece que o colégio vai poder ofertar daqui a pouco tempo. Enfim, hoje a oferta da educação infantil até o mestrado, e essa oferta é distribuída pelos 14 campi do Colégio Pedro II, tá? Então, nem todos os campi ofertam a EPT. Independente de o servidor, seja TAI ou não, tá? Independente do servidor atuar nos campi que ofertam a EPT ou não, ele é da EPT, porque a partir do momento que o Colégio Pedro II foi equiparado à IFE, todos os seus servidores, por força de lei, são servidores da EPT. Ainda que nem todos atuem nos campi que ofertam a EPT. Por que eu estou falando isso? Porque eu distribuí o meu questionário, né, a minha pesquisa de campo, ela foi realizada com tais ativos de 8 campi, tá? Em função do tempo, do pouco tempo. Eu acabei não realizando com os 14. Então, realizei com tais ativos de 8 e com inativos de quaisquer campi. Dentre esses campi, onde eu realizei a pesquisa, eles ofertam ProEja, ensino médio integrado e subsequente, por exemplo. Esse livro daí, agora entrando na metodologia, né? Esse livro, ele foi utilizado por muitos colegas da minha turma e por mim também. É de Antônio Carlos Gil, a última edição, se eu não me engano, foi de 2002, se chama Como Elaborar Projetos de Pesquisa. Principalmente para quem está na parte da metodologia, precisa desenvolver isso na pesquisa, ele ajuda muito. Então, eu coloquei essa fotinho, porque caso vocês tenham interesse, é só printar, pesquisarem e utilizarem. Me ajudou muito meus colegas também. Bom, dentro da minha metodologia, eu realizei levantamento bibliográfico e documental e realizei pesquisa exploratória, por meio da análise de artigos científicos, dissertações, teses, produtos educacionais, livros, estudos acadêmicos, legislações, documentos, normativas institucionais. Então, tem um leque muito grande, né, de pesquisas que vocês podem, de leituras e análises que vocês podem realizar para desenvolver a pesquisa de vocês. A abordagem da minha pesquisa foi a quanti-qualitativa. Para a coleta de dados, eu construí um questionário semi-aberto, composto por perguntas abertas e fechadas. Ele foi estruturado no Google Forms, tá? O Google Forms é uma ferramenta que eu considero muito prática, muito tranquila de ser feita. Eu até deixei uma aba aqui aberta, mas agora eu não vou tirar o slide não, para não atrapalhar a apresentação. Depois, se vocês quiserem, eu posso até mostrar mais ou menos como foi que eu fiz. Na primeira parte do Google Forms, vocês têm a possibilidade de escrever um texto. Então, nessa parte, eu copiei um termo de consentimento, né, que nós
somos obrigados a apresentar para quem vai receber a nossa pesquisa, eu coloquei ali o termo de consentimento, nele contém o meu nome completo, o meu e-mail, o meu telefone. Coloquei ali uma perguntinha, uma parte para a pessoa clicar, confirmando que leu e que está concordando, né, com os termos, e que vai responder por livre, espontânea vontade o meu questionário. Tem a partezinha do e-mail também, dessas pessoas, né, para contabilizar ali no final a quantidade de respondentes. Aí eu preparei 24 perguntas, dentre elas, perguntas abertas e fechadas. Tá? Tem perguntas que só tem a opção de marcar uma opção. Tem perguntas que tem a possibilidade de marcar mais de uma opção. Além disso, além de marcar mais de uma opção, tem a opção da pessoa escrever também alguma outra possibilidade que eu não tenha colocado nas objetivas, né? Nas possibilidades objetivas. Então, é uma ferramenta muito interessante e fácil de ser utilizada, segundo a minha opinião. Eu distribuí esse questionário por meio de comunicação eletrônica, por e-mail e WhatsApp. Eu entrei em contato por e-mail com as direções desses 8 campi, solicitando autorização para pedir ajuda para os seus SGPs, que é Setor de Gestão de Pessoas. Esses 8 diretores me autorizaram, aí eu mandei e-mail para os SGPs, ele solicitando gentilmente que eles distribuíssem o meu questionário para os TAs, para todos os TAs de seus campi. Acho que só um SGP, ou dois, acho que foi só um, que não distribuiu. Todos os outros distribuíram. De qualquer forma, o meu questionário alcançou, né, em torno de 500 servidores TAs entre ativos e evadidos, e mais de 10% responderam. Consideramos uma quantidade muito boa para uma pesquisa. E o WhatsApp, no caso, eu utilizei para distribuir principalmente para os servidores TAs que eu conheço, que já evadiram, ou para alguns ativos que conhecem outros que já evadiram e me ajudaram, né? Ao receber esses dados, eu realizei uma análise quantitativa e descritiva em cima das respostas das perguntas fechadas e qualitativa e diagnóstica sobre as respostas das perguntas abertas. Essas respostas foram reduzidas, categorizadas, interpretadas e transformadas em gráficos. Esses gráficos eu utilizei tanto na minha dissertação quanto no meu produto educacional. E essas informações aqui, muito técnicas, vocês conseguem obter e entender um pouco melhor no livro do Antônio Carlos Gil, que é esse que eu voltei aqui para a tela para vocês. Eu quero indicar para vocês o repositório institucional Petros. Anotem esse nome, por quê? É uma plataforma digital oficial do Colégio Pedro II que disponibiliza produções intelectuais da comunidade acadêmica. Nesse repositório, você consegue achar teses, dissertações, produtos educacionais, artigos, trabalhos acadêmicos. Esses trabalhos que eu apresentei até agora, e que o meu também, né, e outros que eu ainda vou apresentar mais à frente. Então, assim, é uma outra ferramenta também muito importante. Para quem ainda se sente um pouco perdido, busca ali dissertações e produtos educacionais. O meu é um relatório técnico de pesquisa, mas ali você vai encontrar vários outros. E pode te ajudar no desenvolvimento da sua pesquisa, para você se organizar um pouco melhor, né? Caso esteja perdido também. Esse manual que eu coloquei em tela para vocês foi o produto educacional do Milton Antério. O Milton é a pessoa que trabalha na Comissão de Ética em Pesquisa, no CEP do Colégio Pedro II, responsável também pela Plataforma Brasil. Eu coloquei aqui o nome dele e o contato porque ele me autorizou. Quem for realizar a pesquisa com seres humanos, obrigatoriamente vai ter que submeter a pesquisa à Plataforma Brasil, tá? E a pessoa que está ali de frente para receber o seu trabalho se chama Milton. Ele é a pessoa que vai fazer uma primeira análise e, de repente, vai te pedir para você realizar alguma alteração, retirar algum documento, alguma parte, incluir outra. Ele vai passar, ele é a pessoa que pode te orientar muito bem. E, assim, também me ajudou muito, ajudou outros colegas e se colocou à disposição para respondê-los via WhatsApp, caso vocês tenham interesse, tá?
e a partir da análise dele, ele manda para a comissão dar o parecer final. Esse trabalho aí também está na plataforma Petros e foi o produto educacional dele, que ele apresentou para a minha turma e também é mais um instrumento que a gente utilizou e que ajudou muitos alunos. Esse é o meu produto educacional. Conforme eu falei, foi um relatório técnico de pesquisa. Nós buscamos priorizar nesse relatório técnico de pesquisa os dados que nós coletamos no meu instrumento de coleta de dados, né, no questionário. Como todo trabalho, ele tem uma capa, contracapa, ficha catalográfica, que é aquela que a biblioteca, né, preenche e dá um retorno para a gente quando a gente passa para ela realizar a publicação. Eu resumo com palavras-chave, e ao lado eu coloquei a foto do sumário com todas as partes que vêm a seguir. O meu produto técnico eu considerei muito tranquilo, né? Porque basicamente eu utilizei tudo que está na minha dissertação, só que eu realizei algumas alterações para que coubessem num produto educacional, especificamente relatório técnico de pesquisa. Então, depois do sumário, eu deixei uma ficha para a apresentação dos autores, para a descrição técnica, para a introdução, que eu utilizei a minha da dissertação, claro, retirando algumas partes e alterando outras, mas pude aproveitar muitas coisas. A parte do referencial teórico que eu utilizei da minha dissertação foi apenas uma, também retirando algumas partes e realizando alguns ajustes, que foi a que fala sobre a evasão dos servidores tais dos servidores tais no âmbito da EPT. Foi a única parte da minha dissertação que eu aproveitei para o meu produto educacional para ir direto ao ponto. A seguir, eu trouxe a análise dos dados, né? No produto educacional, eu não coloquei tudo o que constava no meu questionário, porque senão ficaria muito grande, então quem tiver interesse é só ir na dissertação, mas eu coloquei os dados mais relevantes. Após, eu coloquei as considerações finais. Nessas considerações finais, eu não coloquei somente as motivações que levam esses colegas a saírem, a evadirem do colégio, mas também estratégias e ações que podem contribuir com as gestões do colégio, no sentido de buscarem por mitigar o quantitativo de evasão dos tais dessa instituição. E finalizei com as referências. Esse produto educacional eu encaminhei para a reitoria e para o seu gabinete, para as 5 pró-reitorias que existem no Colégio Pedro II, para os 14 diretores gerais também do Colégio Pedro II, para a CISPCCTAI, que é a Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreiras e Cargos dos Servidores tais, para a CIS Nacional, para o Conselho Superior, o CONSUP do Colégio Pedro II, para o Sindiscop, que é o sindicato do Colégio Pedro II, para o Sinasef, que é o sindicato dos Institutos Federais e Universidades, e para o movimento Tais na Luta. Eu não pedi para que me dessem um retorno dizendo se receberam ou não, tá? Mas de todos eles, somente uma pró-reitoria me respondeu, agradecendo, né, por eu ter enviado, e falou que iria ler com atenção posteriormente, mas ninguém. Então, se acontecer de o seu produto educacional não ser apreciado, se não responderem, se vocês sentirem que ignoraram vocês, assim, infelizmente, faz parte, né? Vocês ou insistem, eu cheguei a mandar para outras pessoas informalmente pelo WhatsApp, ou, né, infelizmente, a gente dorme com mais uma dor, porque é muito triste, né? Enfim, esse produto educacional, a ideia foi apresentar nele o quantitativo de tais que saíram e que pretendem sair do colégio, as motivações para essas evasões e propostas de ações capazes de reter esses trabalhadores. No meu referencial teórico, eu escrevi sobre a história do Colégio Pedro II, né, que é o local onde eu realizei a minha pesquisa. Eu escrevi sobre a relação da estrutura jurídico-institucional do Colégio Pedro II com seus servidores tais, falando sobre quem são esses trabalhadores, mudanças que ocorreram na carreira no decorrer do tempo e demais especificidades. Falei também sobre as bases conceituais da EPT, que tem relação com o meu tema, por exemplo, trabalho como princípio educativo.
formação humana integrada e omnilateral e dualidade no trabalho e na educação. Falei também sobre a cultura organizacional e suas implicações no âmbito da EPT. Afinal de contas, a cultura organizacional é o que eu estou pesquisando no meu trabalho. E falo também sobre a evasão dos servidores tais no âmbito da EPT, que é o meu público-alvo. Alguém levantou a mão? Alguém quer falar alguma coisa? Eu escutei um barulho. Alguém quer falar alguma coisa? De repente, a gente pode fazer aquele esquema de você seguir apresentando, e aí, quando a gente encerrar a gravação, surgem as questões. Acho que foi a Paloma que levantou a mão. O que você acha, Paloma? Que aí a gente fica com questões para aquela segunda parte. Já estou contando com a sua questão, Paloma. Não tem essa sem querer, não. Já estou esperando aqui a primeira questão. Bom, continuando. No meu referencial teórico, eu coloquei em tela só algumas contribuições que eu trouxe. Quando eu falo, na parte onde eu falo sobre o CP2, eu trouxe contribuições de Ricardo Dias das Neves e William Nascimento Carvalho. Ricardo Dias das Neves, ele fez um trabalho voltado para as questões jurídicas e para a equiparação do Colégio Pedro II à condição de Instituto Federal. Então, para quem tiver interesse, pode pesquisar o trabalho dele. O William do Nascimento Carvalho, que é servidor do Colégio Pedro II e ex-aluno do ProfEPT, quando eu falei sobre a relação da estrutura jurídica institucional do Colégio Pedro II com seus servidores tais, eu trouxe contribuições do movimento Tais na Luta. Quando eu falei sobre as bases conceituais da EPT, eu trouxe contribuições de Maria Ciavata, Marise Ramos e Gaudêncio Frigoto. Quando eu falei sobre cultura organizacional no âmbito da EPT, eu trouxe contribuições de Marilena Chauí, Pedro Paulo Carboni. E quando eu falei sobre evasão, eu trouxe contribuições de Ana Luísa Moura e Pablo Lucena. Esses dois, conforme eu já falei, são ex-alunos do ProfEPT e são servidores do Colégio Pedro II. São algumas das contribuições que eu trouxe para a minha pesquisa. Eu gostaria, antes de entrar para a parte da análise dos dados, eu gostaria de sugerir à turma, dar um conselho. É importante que vocês realizem submissões de artigos, submetam artigos, resumos, no decorrer do curso, para que vocês possam defender. Para a defesa, um pré-requisito é você ter um ISSN ou um ISBN, que é um númerozinho que garante que você submeteu algum artigo, algum resumo para alguma revista, por exemplo. Eu submeti para o segundo núcleo de memória do Instituto Federal Rio Grande do Sul, para o Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus Mesquita, para a Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, e para o 5º Seminário de EPT do Sudeste, que, se eu não me engano, ocorreu em Minas Gerais, Espírito Santo. Todos esses foram remotos. Normalmente, esses aí acontecem todos os anos, então é possível que já estejam providenciando o próximo. A minha sugestão é que vocês não deixem isso para o final, porque é um pré-requisito para você conseguir defender, E, por exemplo, no caso do resumo que eu submeti, eles não exigiam o resumo de uma pesquisa já concluída. Eles aceitaram o resumo de uma pesquisa em andamento. Então, assim, tudo que você tiver, eu escrevi X páginas, transforma essas páginas em um artigo. Eles normalmente disponibilizam templates, é algo muito tranquilo de se fazer. Não sintam medo, não sintam insegurança. Vocês vão submeter, eles vão analisar, vão responder dizendo se foi aceito ou não. Se foi aceito, vocês vão apresentar. Tem alguns que são presenciais, outros remotos e outros semipresenciais. E se não, tudo bem, tenta o próximo. Não deixem para o final, porque não é algo difícil de se fazer, tá? Dá um certo trabalhinho, mas não é impossível, nem muito difícil. E quanto mais vocês empurrarem tudo para o final, pior vai ser. O nível de ansiedade vai estar lá em cima, isso pode prejudicar muito na conclusão, para que vocês consigam concluir em paz, sabe? Agora, entrando na análise dos dados, eu trago alguns dos motivos, quer dizer, alguns dos motivos que levam esses trabalhadores a evadir.
Infelizmente, eu não consegui colocar aqui nos slides todas as questões que eu coloquei no meu questionário, porque são muitas questões, são 24, então eu trouxe as mais relevantes, para tentar ir direto ao ponto e não demorar tanto nessa apresentação, tá? A primeira informação que eu trago foi a quantidade de tais que evadiram no período de 2012 a 2025. Eu solicitei essas informações para a Progesp, que é a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas do Colégio Pedro II. Eu já adianto que esses dados estão desatualizados. Como eu sei disso? Eu realizei uma pesquisa posteriormente no Diário Oficial da União e eu identifiquei dezenas ou até centenas de exonerações que não constam nos dados enviados pela Progesp. Então, eu peguei os dados, transformei nesse quadrinho, coloquei aqui na apresentação, mas eu posso afirmar que a quantidade de evadidos nesse período é muito superior à que encontra-se em tela. A primeira questão que eu trouxe, né, retirada do meu questionário, fala sobre o nível dos tais respondentes. Conforme eu falei anteriormente, hoje não temos mais níveis A nem B, temos somente C, D e E. E eu tenho colegas dos níveis C, D e E que responderam à minha pesquisa. Eu perguntei, né, sobre as motivações que esses colegas tiveram para entrar no Colégio Pedro II. Dentre as motivações, alguns falaram que gostariam de obter a estabilidade, outros estavam desempregados, queriam ter uma renda. Alguns consideravam a remuneração atrativa. Tem aqueles que foram alunos e gostariam de se tornar servidores do Colégio Pedro II. Tem alguns que admiravam a história do colégio. Outros ouviam relatos positivos de outros trabalhadores. Alguns procuravam uma possibilidade de equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, outros desejavam ingressar na rede do ensino federal, e também tem aqueles que queriam sair da sala de aula e que faziam muitos concursos e passaram para esse. Uma outra questão que eu achei bastante interessante trazer foi que eu perguntei para eles sobre as expectativas terem sido atendidas ou não após entrarem no Colégio Pedro II. 20% responderam que sim, as expectativas foram totalmente atendidas. No entanto, mais de 70% responderam que as expectativas foram parcialmente atendidas e mais de 9% responderam que elas não foram atendidas. Eu considerei esse aqui o primeiro problema que surgiu no meu questionário, porque a partir do momento que você está numa instituição e você se sente frustrado em alguma medida, ou totalmente ou parcialmente, isso significa, podemos inferir, né, que você, então, tem motivos suficientes para buscar um outro lugar para ir, para não permanecer onde você está. E eu confirmo isso na pesquisa, na pergunta que eu trago em tela. Eu perguntei, você já pensou em sair do Colégio Pedro II? Quase 100% responderam que sim, que já pensaram em sair. Desses 5,5% que não pensaram, responderam, né, que não pensaram em sair do Colégio Pedro II, eu trago que um deles, embora tenha respondido que não pensou em sair do Colégio Pedro II, em alguma outra pergunta que eu fiz, respondeu que tentou em algum momento, mas não conseguiu. Então, eu acho que a pessoa marcou por engano essa opção, tá? Então, 2 servidores não pensaram, os demais já pensaram em sair. Perguntei, então, quais são as motivações que levam esses tais a evadirem. É bom que vocês percebam que as perguntas, elas têm de conversar umas com as outras, né? Tem que ter relação direta com o tema. Não faria sentido eu não perguntar sobre as motivações que levam eles a saírem, se faz parte do meu objetivo geral e dos meus objetivos específicos, né? Então, dentre todas as respostas, por exemplo, eles trouxeram remuneração. Mas eu já adianto para vocês que eu justifiquei na minha dissertação que sobre remuneração eu não iria falar. Por quê? Porque, dentre todos os motivos que eles deram, remuneração é o único que não tem relação direta com o Colégio Pedro II, não é responsabilidade do Colégio Pedro II. Todos os outros são responsabilidade do Colégio Pedro II nas figuras de suas gestões. Por isso que vocês vão perceber lá no final que as minhas sugestões, né, para ações e programas de valorização e outras coisas mais para os servidores tais, têm relação direta com a capacitação dos gestores, tá? Então, as outras motivações são falta de pessoal, desvalorização e não reconhecimento,
condições de sobrecarga de trabalho, infraestrutura física e tecnológica, adoecimento em função do trabalho, morosidade ou inexistência de ações que preservem a saúde do servidor, desvio de função, lotação em campos e ou área de trabalho incompatível com o perfil, chefia com falta de treinamento, tratamento diferenciado com manifestação de apreço e desapreço, vestígios culturais ultrapassados que são repassados aos novos servidores, não liberação para gozar de direitos como, por exemplo, licença, capacitação e afastamento para estudos, que eu usei muito o trabalho da Ana Luísa Moura, que eu mostrei há pouco, suposto assédio moral, eu usei muito o trabalho do Pablo de Assis Lucena, que eu também mostrei ainda há pouco, abuso de autoridade, falta de divulgação de orientações, insegurança jurídica, valorização simbólica, suposto assédio sexual. É importante dizer que, em alguma medida, todos esses motivos têm relação direta com as gestões, porque, a partir do momento que as gestões são capacitadas, elas podem até não conseguir resolver esses problemas 100%, mas elas vão conseguir se capacitar, né, para, pelo menos, minimizarem alguns deles. Na verdade, acredito que todos eles, né? Remanejando o pessoal, se atentando para situações que, às vezes, o subordinado está passando na sua unidade, ou que ele está incentivando que continue tendo na sua unidade, enfim, preservando a saúde, o bem-estar e outras coisas mais. Então, esses são os motivos que trouxeram para mim. Perguntei se eles consideraram ou pretendem considerar outras alternativas antes de evadirem, né? 18% responderam que consideraram e que elas deram certo. No entanto, 47% não consideraram outras alternativas e 35% consideraram, mas não deram certo. Eu achei também que essa pergunta tem muito a ver com o meu tema, porque a partir do momento que o servidor ele diz que ele tentou alguma coisa, mas que antes de sair, né? Mas isso que ele tentou não deu certo, significa que ou o colégio não trabalhou para resolver esse problema, ou trabalhou de maneira ineficaz, né? Então, o colégio, a instituição, ela precisa estar atenta a esses pedidos de socorro, né, dos seus trabalhadores. Poxa, eu penso em sair, mas se o colégio resolver o meu problema, eu fico. E por que 47% não consideraram ou não pretendem considerar outras alternativas? A gente pode inferir uma série de coisas, né? Será que eles não acreditam na instituição? Será que eles veem colegas sendo frustrados em suas tentativas? Enfim, achei uma questão interessante para trazer também. O questionário para vocês. Perguntei sobre as hipóteses que eles considerariam ao sair do Colégio Pedro II. Algumas que me chamaram muita atenção foram a disposição para abandonar a carreira da educação. A que mais me chamou a atenção foi a possibilidade de sair do Colégio Pedro II para tentar ir para outro cargo público para ganhar menos, nem que seja a princípio, mas para ganhar menos. Outros sairiam para empreender, até mesmo para ir para a CLT. Então, a partir do momento que a gente sabe que passar no concurso não é algo fácil, né? A gente tem que abrir mão de muitas coisas que a gente gosta, que a gente ama, para poder se dedicar aos estudos para entrar, para conseguir um cargo. E eu entro, e eu não me sinto satisfeita, não me sinto motivada, me sinto adoecida, e penso que eu estou disposta a ir para outro lugar para ganhar menos, eu acho que isso é muito preocupante. É um dado extremamente importante para a autogestão. Eu espero que levem isso em consideração em algum momento. Perguntei se o trabalho afetou ou não a saúde física ou mental deles. Quase 60% responderam que o trabalho afetou a saúde física e ou mental. E 5,5% responderam que não, preferiram não responder, né? Eu achei esse dado gritante, porque a gente não trabalha para a gente adoecer. Eu não entro no ambiente de trabalho pensando, nossa, aqui eu vou adoecer. Não, é o contrário. Nossa, aqui eu vou ter paz, né? Eu vou me encontrar, enfim. Pode não ser o trabalho que eu mais amo na vida, né? Às vezes acontece, você até busca outro, mas dizer que eu estou aqui independente da situação, para adoecer, isso não é esperado por ninguém, né? E, infelizmente, a maioria deles respondeu que o trabalho, sim, afetou a saúde física ou mental.
Perguntei, então, se esses que adoeceram buscaram apoio institucional. Um outro dado que me soou como muito preocupante foi o fato de mais de 80% terem respondido que não buscaram apoio institucional. E 5,5% responderam que buscaram, mas que não foram atendidos. Então, a partir do momento que eu tenho trabalhadores que estão insatisfeitos, passando por algum problema, eles tentam buscar apoio institucional, mas esse apoio não é correspondido, ele não vem. Ou então, temos trabalhadores que estão adoecidos, mas que eles acabam optando por não buscar apoio institucional. Então, qual o motivo? Se eu adoeci pelas condições do meu trabalho, por que eu não vou pedir ajuda? Eu não acredito no meu ambiente de trabalho, eu não acredito na minha gestão, eu tenho medo de retaliação, de perseguição, que são alguns dos motivos que apareceram lá na pergunta, numa das perguntas anteriores, né? Podemos inferir uma série de coisas, e todas muito preocupantes no meu ponto de vista. Perguntei sobre o que cabe ao CP2, obviamente, né? O que o colégio poderia fazer para reter esses trabalhadores. Aqui não dá para ver muito bem, então eu escrevi aqui nesse outro slide. Dentre as respostas surgiram valorização e reconhecimento dos trabalhos desempenhados. Infelizmente, vocês veem, quase 80% não se sente valorizado nem reconhecido. Eu acho que isso aí extrapola o campo dos tais, né? Isso aí pode alcançar qualquer outro cargo, né? Infelizmente, a desvalorização e não reconhecimento de seus trabalhos é algo muito, muito triste, né? E que alcança a maioria dos tais respondentes. Responderam também melhorar condições de trabalho, capacitar os gestores e chefias, promover ações que preservem a saúde e a vida laboral do servidor, fiscalizar e impedir abusos de poder, lotar em unidades de áreas de trabalho compatíveis com perfil. Eu e alguns colegas, quando entramos no Colégio Pedro II, nós participamos de um momento chamado ambientação. Fizeram algumas atividades voltadas também para identificar quais eram os campos de nossa preferência, né? E a ideia seria lotar esses trabalhadores que estavam nesse momento, né, da ambientação, nos campos de sua preferência, em alguns campos de sua preferência, né? No entanto, a realidade é que muitas das vezes o colégio acaba lotando o servidor num campus muito distante de sua residência, mesmo quando ele fala que tem um do lado da casa dele. Isso aí eu conheço pessoas, né? Eu tenho colegas tais que vivem essa realidade. Tem um campus ao lado do colégio, no entanto, mesmo passando pela ambientação, o colégio lotou muito distante, né? E, enfim, há outras formas há outras lotações que eles fazem, que eles realizam, assim, fora do combinado, nesse primeiro momento. Isso desestimula muito o trabalhador, né? Responderam também que o colégio deveria fiscalizar possíveis desvios de função, orientar melhor sobre as atribuições dos cargos e das funções, dar mais transparência aos processos, explicar mais e melhor sobre quais canais de denúncia o servidor pode recorrer, né? A quem procurar e como eu procuro essa pessoa, esse setor. Enfim, o que tem relação com remuneração eu vou pular, né? Conforme eu falei, não tem relação com o Colégio Pedro II, mas todos os outros vocês percebem que tem, de fato, relação com os trabalhos da gestão, né? Das gestões. Perguntem se eles desistiriam de evadir caso o Colégio Pedro II realizasse melhorias nessas áreas de suas insatisfações. Eles responderam, 60% responderam, né, que desistiriam de evadir. Então, é possível, sim, que o Colégio Pedro II consiga minimizar esse quantitativo de evasão dos servidores tais, porque a maioria respondeu que ficaria, que desistiria de sair se o colégio resolvesse esses problemas. E são problemas possíveis de serem resolvidos. Eu trouxe algumas respostas que eu achei muito interessantes, que surgiram na minha pesquisa, né, nas perguntas abertas. Selecionei algumas, e as 4 primeiras me chamaram muita atenção. Por exemplo, disseram que eles indicariam o concurso para TAI e para outras pessoas, sendo que desde que essas pessoas tivessem perspectivas de outros concursos posteriormente. Eu só copiei e colei, tá? Do jeito que eles escreveram. Há quem tenha respondido que esse concurso é bom para ser o primeiro cargo público, mas não o último.
Outro respondeu, experiência inicial no serviço público, estabilidade, para poder progredir nos estudos. E outro respondeu, boa porta de entrada no serviço público. Essas 4 me chamaram a atenção, porque uma das primeiras coisas que eu ouvi quando eu entrei no colégio foi que o tá esperto, ele estuda para sair do Colégio Pedro II. Ou seja, o tá esperto é o que usa o Colégio Pedro II como trampolim. Isso é muito triste. Eu entrei com uma graduação. Depois que eu entrei no Colégio Pedro II, eu fiz a segunda, fiz algumas especializações, concluí meu mestrado e eu estou disposta a sair. Uma das pessoas que fez parte da minha banca, ele foi TAI, né, pedagogo no Colégio Pedro II, por quase 12 anos. Ele entrou também com a graduação, saiu doutor, passou para outra instituição federal e hoje é professor numa universidade. Então, as pessoas usam o colégio como trampolim, realmente, conforme eu escutei na minha primeira semana de trabalho. E, para mim, isso é muito triste, né? Enfim. Outros responderam que há muita rotatividade nos setores e que isso dificulta o entrosamento dos servidores. Claro, entra e sai, né? Eu hoje faço um bom colega, amanhã ele vai embora, enfim, isso é muito ruim. Além de provocar uma queda na eficiência dos serviços prestados, inevitavelmente. Outro respondeu que é um ambiente de trabalho que não dá segurança jurídica para o trabalhador. Outros dizem, atribuem funções que não são da demanda do trabalhador. Há quem diga que é uma instituição que tem pensamentos retrógrados em relação à chefia ao poder. Há quem diga que ainda há resquícios de privilégio acima da qualificação do servidor. Eles sobrecarregam quem eles consideram um bom trabalhador e eles não dão trabalho para quem consideram que não trabalha direito, né? Há quem tem respondido que sente que poderia fazer muito mais pelo colégio, só que já está exausta por todos os dias se ver apagando os mesmos incêndios que já não deveriam mais existir, provocados, em sua grande maioria, por questões de rotinas escolares, que são negligenciadas ou conduzidas de forma amadora, nunca são resolvidos definitivamente. Há quem tenha respondido que foi muito desrespeitado por chefia altamente tóxica e que o colégio não fez nada e acabou adoecendo. Também há quem tenha respondido que gostaria que os gestores passassem por um treinamento antes de assumirem suas funções, porque eles percebem abuso de poder e percebem também que não há fiscalização e que não há consequências sobre essas ações. Há quem tenha respondido também sobre dificuldade na liberação para capacitação e qualificação profissional. Volto à colega, né, que eu citei anteriormente. Também tem aquele que respondeu que não tem acesso a certas posições no colégio de chefia, né, funções gratificadas, pelo mérito. Por quê? Porque percebe que há pessoas que ocupam essas funções pelo seu relacionamento com as chefias, pela proximidade com as direções, né? E não por competência, não por mérito. Então, acaba que pessoas que são próximas às direções ocupam certas funções não por terem competência para isso, mas porque são coleguinhas, né? E os mais capacitados ficam de fora. Há também quem tenha respondido, tenha sugerido, né, que haja avaliação de desempenho, uma avaliação de desempenho mais verdadeira, uma distribuição de trabalho mais justa, uma capacitação para que aqueles que não conseguem desempenhar bem suas funções consigam fazer isso muito bem, para não sobrecarregar os colegas, né? E também a ocupação de postos, não pela proximidade, por laços informais, mas pela competência do trabalhador, né? E há também aqueles que dizem que a chefia deveria focar mais na entrega do serviço e não ficar olhando para o relógio, contando as horas, os minutos, se o servidor está sentado ali o tempo todo, está o tempo todo no mesmo lugar, sabe? E aí a entrega, então, não é o mais importante, além de sugerir também maior transparência e melhoria na comunicação. Bom, para as considerações finais, eu trouxe que a minha hipótese foi confirmada, só que ela poderia não ter sido, né? Mas foi, no meu caso foi. Eu trouxe que foi identificada uma sensação de apagamento identitário por parte desses colegas, tais, né? Tanto no coletivo quanto no individual. Percebemos que há uma necessidade de haver reformas institucionais com sensibilidades às especificidades locais, respeitando os 14 campi do Colégio Pedro II, que estão lotados não só na cidade do Rio, mas também fora da cidade do Rio.
A nossa proposta tem a intenção de contribuir com a autogestão e pretende-se que a autogestão transforme essa proposta em ações e programas de valorização voltados aos tais, né, pensando na retenção desses trabalhadores. E o Colégio Pedro II pode colocar essa proposta em prática, visto que é pautado na autonomia que as autarquias têm para realizarem suas atividades típicas de administração pública. Não há que se falar em subordinação hierárquica em relação à União, há um controle finalístico, por meio de uma supervisão ministerial, mas o Colégio Pedro II tem autonomia para colocar em prática essa proposta, se assim desejar. Então, qual é a proposta? A proposta é que haja um treinamento a partir da autogestão até as demais gestões e chefias, ou seja, todos aqueles que ocupam e que desejam ocupar essa função de gestão, de chefia, precisam passar por esse treinamento. Não como uma possibilidade, porque hoje é uma possibilidade no Colégio Pedro II, mas como um pré-requisito obrigatório. Não participou do treinamento, não ocupa a função. Essa capacitação obrigatória deve ocorrer a cada 6 meses, até o final do mandato. E a capacitação deve ocorrer em níveis pedagógico, administrativo e humano. Por quê? Temos espaços pedagógicos, administrativos, mas também precisamos aprender a lidar com o próximo, né? Estamos falando sobre um ambiente onde as pessoas se relacionam, então é importante também aprender sobre o ser humano, sobre o tato com o outro. Essas necessidades, elas precisam ser identificadas após uma pesquisa de campo. As necessidades, né, colocadas nesse curso, nesse treinamento, elas precisam ser identificadas após uma pesquisa de campo. E essa pesquisa de campo precisa levar em consideração as contribuições que a autogestão vai dar, as gestões e as chefias locais vão dar, e os demais servidores, né, os subordinados. Então, é importante que levem em consideração suas reclamações e também suas sugestões. Após essas investigações e análises, a equipe responsável pela capacitação deve deliberar sobre quais áreas serão consideradas na capacitação para os gestores para o próximo semestre. Esse estudo, ele não esgota as complexidades do tema, né? É um tema realmente muito complexo e que abrange ainda muitos outros assuntos que eu não consegui trazer para a minha pesquisa, infelizmente. Mas busca abrir caminho para novas investigações, por meio de vocês, dos próximos alunos, dos pesquisadores, de forma geral, especialmente no que tange a gestão de pessoas e instituições públicas de ensino em processo de transformação na EPT. Espera-se que as reflexões aqui apresentadas contribuam para o debate acadêmico e para a formulação de políticas mais justas, eficazes e humanizadas no campo da educação profissional e tecnológica. Esses próximos slides contêm as referências que eu utilizei no meu trabalho. Eu desejo a todos boa sorte e agradeço pela oportunidade. Excelente, Carla. Muito, muito caprichada essa pesquisa e a apresentação, né, gente? As duas coisas. Olha os aplausos aí virtuais. Acho que você precisava, Carla, ter essa 1 hora para trazer, né, a sua pesquisa, porque a defesa é uma coisa ali de 20 minutos e tem muita coisa para dizer. Eu tenho certeza que você ainda não disse tudo. Você podia dar um curso inteiro desse, com vários encontros, a cada encontro um capítulo, né? Porque realmente muita coisa a ser dita e muita coisa foi dita aqui hoje. Eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper a gravação para a gente poder fazer a segunda parte do nosso encontro de hoje, que vai ser um bate-papo com a Carla, dos mestrandos aqui da turma de 2026 de Seminário de Pesquisa, disciplina oferecida por mim e pelo nosso querido aqui, professor Rogério Cunha de Castro, enfim, que está sediando esse evento do 4º Seminário de EDH na EPT, no âmbito do qual a Carla pôde nos trazer essa excelente pesquisa e essa excelente apresentação. Então, vou aqui parar a gravação.